dia. A gente vai continuar o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração, e ela é exatamente a nossa busca de conhecer mais ainda a respeito da revelação dele, a respeito do amor. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente desfruta e mais a gente se compromete com a vontade dele, não com a nossa vontade, não com a vontade que nos passaram, mas com a vontade dele, porque pela visão dele a gente entende o que é que passaram para a gente, que é realmente da vontade dele e o que não é da vontade dele, entendeu? É como a gente faz com outros textos da Bíblia, né? A gente, através de Jesus, a gente vai identificar o que é em Davi, o que é de Deus e o que não é de Deus. Entendeu? É da boa vontade dele, é do temperamento dele, é da maneira que ele enxerga a vida, mas é dele, não é de Deus. Entendeu? Quando ele manda, Senhor, destrói os teus, na verdade eram os dele, né? Os teus inimigos. Isso não é de Deus, isso não é de Jesus. Então é dele, não é de Deus, mesmo estando na Bíblia. Compreende? Então, é pela revelação que a gente então desfruta melhor, porque se Deus ama todo mundo e ama muito, ele ama muito também a mim. Eu desfruto disso, né? E também me compromete. Eu agora vou olhar as pessoas com outros olhos, com outra maneira de entender cada uma delas, porque elas são amadas de Deus. Eu quero agradar a Deus, eu vou amar aqueles que Deus ama. Tá bom? Então é isso que a gente tem trabalhado para a gente conhecer melhor esse imenso amor. Nós estamos conversando aqui sobre, nessa semana, né? Já tem 7 semanas, estamos conversando sobre o Sermão do Monte, e essa semana estamos presos digamos que ao sétimo item dessa pregação de Jesus para os seus apóstolos. É sobre ódio e amor. Ódio e amor. A gente já conversou domingo sobre, né? Deixa eu ver aqui rapidamente, aqui, ó. Domingo a gente já conversou sobre isto, né? Eu vos digo que não resistais a quem faz mal a vocês. Primeira coisa que ele ensina, não resistam, né? Lembrando sempre, não como pessoas passivas, mas como pessoas pacifistas. A gente tem lembrado muito disto, tá? Para a gente não confundir. A gente vai conversar sobre isso. Depois, a gente falou ontem sobre o fato de que se alguém quiser tomar de você a sua túnica, dê também a sua capa. Aí é que está o pacifismo. Entendeu? Quando você é passivo, a pessoa tira a sua túnica e você vai chorar. Isso é ser passivo. Mas o pacifista não, ele vai além. Entende? Aí, olha, tomaram sua túnica, você vai lá e dá também tome aqui e leve também a capa. Isso é ser pacifista. Você está passando algo para aquela pessoa e passando algo para todos os demais, né? Aí ele diz também, olha, quando alguém obrigar você a andar 1 milha, vá 2. Aquele que é passivo, ele vai chorando, lamentando, porque ele está sendo injustiçado. Né? Esse é o passivo. Mas o pacifista não. Ele anda a 1 milha e depois, quando está terminando, ele diz, eu faço questão de andar com você até a 2ª milha. Isso é ser pacifista. Entendeu? A outra marca é quando alguém lhe pedir emprestado, aliás, quando alguém lhe pedir, não desvie dele quando ele quiser tomar emprestado de você. Se você não tem como emprestar, vá, sente do lado dele e vai descobrir como ajudá-lo a solucionar o problema dele. Isso é não ser passivo, mas ser pacifista. Tá bom? Então, a gente conversou isso. Agora, hoje, a gente lembra ainda dentro desse espírito, a gente lembra o seguinte, quando lhe obrigarem a andar 1 milha, o que quer dizer isso? Né? Quando então, segundo historiadores, era natural que o romano, né, com seu poder, sendo soldado, olha que bicho perigoso, né? Botou uma arma do lado, vira homem, vira mais homem do que os outros.
Então era natural naquela época, o soldado romano, por se sentir superior aos outros, ele está armado, então ele é muito mais macho do que os outros. Então ele diz assim: pegue, fulano, você pegue e leve até ali. Era natural. Aí havia rebeldia, havia confusão. Não, a gente não vai fazer. Jesus disse: não, o cristão, se você quer agradar a Deus, porque Deus ama também aquele tolo lá arrogante, né? Então, se você quer agradar a Deus, sim, senhor, vá lá e pegue. Tá? Aí ande, aqui está a milha, né? Então, vai e ande 1 milha para levar isso. Tudo bem. Aí levava 1 milha. Chegava lá e dizia assim: o senhor quer ainda que eu leve a outra milha? Isso é ser pacifista, tá bom? Vai com ele 2, amigavelmente, pacientemente, com estratégia, e não passivamente como sofrível, chorando, lamentando. Isso vai incentivá-lo a continuar fazendo isso. Mas se você muda a postura, você muda. Olha, toda vez que você mudar em relação a alguém, não tem escapatória. A outra pessoa também muda em relação a você. Compreende? Agora, vai depender de como você muda. Para que lado você vai mudar? Ele também vai mudar. Certo? Dá a quem pedir. Dê a quem está lhe pedindo. Né? A orientação de Jesus. Se puder, ou ajude a pessoa a conseguir de outra forma. Isso quer dizer o seguinte: o que Jesus está dizendo não é que você vai tirar do pouco que você tem para dar para ele, não. Se alguém está precisando e você já tem dentro do seu limite para você, para que não fique depois 2 pedindo coisas, então o que você vai fazer? Você não tem como ajudar aquela pessoa, mas sente do lado dela e descubra como ajudá-la. Descubra como orientá-la. Faça contatos por ela para que resolva o problema dela. Não é simplesmente: não, eu não quero, eu não posso, dê as coisas. Não, não é essa a orientação de Jesus. Vá além, seja pacifista e não passivo. E não passivo, né? No versículo 9, versículo 9 não, desculpe, no comentário 9 diz assim: não se afaste de quem te pedir emprestado, ame, ajude a conseguir por outros meios, se não lhe for possível atender aquela pessoa. Se não for possível, descubra outros jeitos, outras maneiras, né? Mas ajude, mostre para ela, porque melhor do que a ajuda do dinheiro é a ajuda que você pode dar dando a ele visões, ideias, planos, projetos, porque não vai só resolver aquele momento, vai resolver outros momentos. Porque as pessoas que às vezes estão numa dificuldade, elas não conseguem enxergar soluções. Aí elas se mantêm na dificuldade. Entendeu? Mas se você que está fora do problema, você senta com ela e descobre soluções, sugestões, coisas que são fáceis, mas ela não estava vendo. Você pode dar para ela a solução, não só daquele momento, mas de outros momentos. Então é ser pacífico, é participar também do que está acontecendo. Entendeu? Eu tenho pessoas passando na fila da fome. O que é que eu estou fazendo por eles? Ah, não, não sou eu, é problema deles. Não, é problema nosso, porque Deus ama aquelas pessoas e se eu quero agradar a Deus, eu devo amar aquelas pessoas. O que é que eu vou fazer para resolver o problema dela? Ah, mas estamos distantes, não é comigo não. Tem muita coisa a ver com a gente. Muita coisa. Entendeu? Façam tudo isto como pacíficos e não como passivos. O passivo é choroso, é lamentoso. Oh, eu estou, né? Estou sofrendo, estão me obrigando. O passivo faz isso. O pacifista não. O pacifista ele vai além. Gandhi deu um grande exemplo. Em vez de ficar chorando nos cantos, ele foi de maneira pacífica e enfrentou o problema. Entendeu? Isso é ser pacífico. Faça tudo isto como pacíficos e não passivos, né? Não como coitadinhos, mas como superiores, buscando mostrar amor a quem lhe obriga ou às vítimas, né? Daqueles que estão obrigando,
dos sofridos, né? Dos que estão pagando pela situação que o outro está cometendo. Tá bom? Então esse é o que a gente lembra hoje, né, a respeito de ódio e amor. Está dentro desse contexto que Jesus está trabalhando aí no Sermão do Monte, que é o ponto 7. Tá? Vamos aqui para os nossos motivos de oração para hoje? Então temos aqui os que estão sempre cultuando conosco, é motivo para estarmos lembrando a Deus, adoradores enfermos ou em dificuldades, amigos e irmãos aniversariantes, a gente vai estar orando por eles. Deus nos faça bênção a todos ao nosso redor, que sejamos bênçãos, que as pessoas lembrem da gente como bênção. Entendeu? O que mais? Que Deus nos ajude nisso, né? O que mais? Que o mundo cite alegre o nosso nome. Quando o mundo lembrar do nosso nome, cite com alegria, com prazer. Tá bom? Veja só, não podemos imaginar que a gente vai conseguir 100%, tá bom? Não vai conseguir 100% não. Jesus não conseguiu. Jesus foi chamado de amigos de pecadores. Isso pra gente é uma coisa simples, né? Mas naquela época era o pior escárnio do mundo. Entendeu? Jesus foi criticado. Ele é amigo de pecadores. Amigo quer dizer, ele é cúmplice. A ideia é essa. Jesus foi chamado de beberrão. Os religiosos têm muito disso, entendeu? O joio é arrogante e ele precisa julgar e condenar as pessoas. Então, Jesus foi. Então você não vai conseguir 100%, né? Mas faça o certo, que as pessoas certas vão estar do seu lado. Faça o certo. Não precisa ficar escolhendo o que é que eu vou fazer não para agradar, não. Faça o certo, que os certos virão para o seu lado. Entendeu? Não tenha dúvida disso. Eles virão. E, claro, os que não gostam do certo vão se colocar contrários. Tá bom? Aí qual é o certo? Pergunte a Jesus, só isso. Não pergunte a mim. Não é o que eu acho certo que é o certo. É você que pergunta a Jesus. Dentro da sua experiência espiritual, religiosa, do seu contato. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Pergunte a Jesus. Ele vai dizer a você o que é certo. Pronto. Faça o certo e os certos vão lhe seguir. Só isso. Tá bom? Que nos faça bênção, que o mundo cite melhor o nosso nome, que não nos deixe pensar que intolerâncias convencem pecadores. Esse é um problema seríssimo que nós temos, né? Foi ensinado para a gente, né, na evangelização que fizeram com a gente, né? Evangelização e catequização que fizeram com a gente, de que a gente tem que ser intolerante. Quanto mais intolerante você for, mais as pessoas vão se convencer do pecado delas. Se coloque no pedestal. Seja intolerante. Não aceite pecado. Entendeu? A gente passou a acreditar nisso. E aí a gente persegue até a gente mesmo. Fica né, julgando e condenando o outro. Porque a gente acreditou nessa mentira. Quem convence o homem do pecado é só o Espírito. Não é nada dessas tolices que a gente inventa. Não, eu tenho que fazer isso para que o mundo possa ser, né? Nada disso. O nosso único fato, a única ação que devemos fazer é amar um ao outro, só isso. O resto é obra do Espírito. E a gente tem que descansar nisso, né? A outra coisa que a gente vai estar orando, nossa dedicação é melhor do que a de outros, né? Essa coisa Deus tem que tirar de nós também. Eu sou mais dedicado do que os outros, eu sou mais espiritual, eu sou mais, né? Então essa tolice também foi ensinado para a gente, que ele tire da gente isso. Que a gente cresça, deixe de ser meninos e a gente possa se tornar um pouco mais maduros para a glória dele, tá? Minha lista de oração hoje eu vou estar orando por anjos com as iniciais G, H, I e J. São pessoas que eu vou estar lembrando nas minhas orações hoje. Deus conhece cada uma delas, tá? E que ele só faça o que ele achou, o que ele entendeu que é bom para mim. Não faça aquilo que eu peço, mas que ele faça na minha vida e na vida de todos que ele ama. Aquilo que ele já está fazendo, né? É porque ele ama e ele sabe o que é melhor para todos nós.